Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E continuamos com a nossa reflexão do livro Ortodoxia de Chesterton. E continuamos refletindo sobre o capítulo chamado A Eterna Revolução. Como eu falei na reflexão anterior, o darwinismo foi muito importante para o desenvolvimento do pensamento progressista. Como eu falei também, Marx tinha o darwinismo como assim, uma ideia basilar. Engraçado que hoje, e já naquele tempo, costumava-se acusar conservadores de serem darwinistas sociais. Ou seja, de quererem que uma sociedade vigorasse a lei do mais forte. Mas quem declarou explicitamente que a teoria darwiniana era perfeita e que era a base para o pensamento dele, foi Karl Marx. E colocou isso dentro do desenvolvimento da sua filosofia marxista. Então, o darwinismo sempre teve como base do pensamento progressista. E esse pensamento progressista acreditar que a natureza está em constante evolução. E que está melhorando naturalmente. As coisas estão seguindo. A sociedade está seguindo. Até a sociedade, né? Os socialistas colocaram isso dentro da sociedade. A sociedade está em evolução. Por meio de um processo dialético que acontece dentro dela, a coisa vai acontecendo e ela vai melhorando. Eles dizem isso. Então, para o socialista, o progresso é inevitável. As pessoas às vezes não param para pensar nesse ponto. O progresso para o socialista é inevitável. Ele olha para você e fala, olha, o mundo vai se tornar cada vez mais socialista e um dia vai se tornar comunista. Mas como que vocês vão fazer isso? Ele fala assim, não interessa como eu vou fazer, nem eu sei. O que eu sei é que vai acontecer. Vai acontecer. Porque é o processo natural. É a lei da realidade. Bom, qual é o papel dos homens, então? Se a natureza está seguindo o seu curso, se a realidade está seguindo o seu curso, a sociedade está seguindo o seu curso natural também, e isso vai levar invariavelmente à revolução, qual é o papel dos homens? É de se pensar. No fundo, se você for observar, analisar bem ali a filosofia marxista, você vai perceber que o papel dos homens é não atrapalhar. Na verdade, são dois. É identificar o momento certo. Vamos falar três. Identificar o momento certo de agir de uma maneira mais efetiva em favor da revolução, mas identificando o momento, não impondo. Teoricamente, tudo aqui, identificando o momento. Segundo, ajudar a natureza. A natureza está indo nessa direção de progresso, no sentido socialista. Então os homens eles podem ajudar a natureza a fazer com que as coisas andem um pouco mais rápido. Não alterando o curso, mas dando um empurrão. E também não atrapalhando, não fazendo coisas que possam atrapalhar, porque isso está dentro da filosofia marxista, os homens podem acabar retardando esse processo. Não mudando o curso, mas retardando, atrapalhando, fazendo com que a coisa seja mais lenta. Então, um dos papéis dos homens é não atrapalhar a natureza. Então, o papel do revolucionário é servir de auxiliar da natureza. Se eu sou um revolucionário, eu não sou aquele que impõe a revolução, mas aquele que auxilia o processo revolucionário que está acontecendo naturalmente. Só que,
convenhamos, se você for analisar bem isso aí, psicologicamente pelo menos, se o progresso é inevitável, não há muito estímulo para você, né, se dedicar tanto a ele. Já que se ele vai acontecer de qualquer maneira, né, não há por que você trabalhar tanto e se preocupar tanto. Vai acontecer. Né? O próprio Chesterton vai falar isso. Ele fala assim, não se pode estimular nenhuma atividade política dizendo que o progresso é inevitável. Isso não é uma razão para ser ativo, mas para ser preguiçoso. Então, psicologicamente, já tem esse problema. Mas o que o Chesterton quer ressaltar é o seguinte. Poxa, vocês falam tanto aí em revolução, reforma, vocês são os reformadores por excelência, né? Se gabam disso. Só que eu vou explicar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de cristianismo e o que o cristianismo ensina? Então eu vou ensinar para vocês o que o cristianismo ensina. E vamos ver quem é mais capaz de fazer reforma por aqui. E o Chesterton vai explicar. Ó, o cristianismo, ele propõe, primeiro ensinamento do cristianismo, todas as coisas tendem à corrupção. É a primeira coisa. Bom, isso inclusive é a experiência da realidade mostra isso, né? As coisas, elas estão evoluindo, é meio estranho. Já parou para pensar? O que está evoluindo? Me diz nessa vida o que está evoluindo. Na natureza, o que está evoluindo? O que está evoluindo? A teoria darwiniana não é uma teoria evolutiva, entendida no geral. Ela é uma teoria adaptativa, na verdade. Porque evolução, não sei por que esse nome, evolução. Adaptação. Adaptação. Bom, mas o que está evoluindo? A gente não vê as coisas evoluindo. Pelo contrário, a gente vê as coisas corrompendo-se. E o cristianismo, ele vai ensinar isso. Ó, as coisas estão corrompidas. As coisas se corrompem. Isso até é o preço no pensamento cristão, no ensinamento cristão, ele vai desde o princípio ensinar assim, ó, as coisas estão sujeitas ao efeito da queda, e o efeito da queda é a morte. E a morte é alcançada pela corrupção das coisas. As coisas se corrompem até morrer. Mas de qualquer forma as coisas estão sujeitas. Então pensa comigo, se as coisas estão sujeitas à corrupção, se você abandoná-las, o que vai acontecer com elas? Elas vão melhorar? Bom, eu acho que não. Uma casa abandonada, cara, é impressionante. É impressionante. Eu tenho no meu apartamento, a gente tem uma varandinha, né? Uma varandinha assim. A varandinha, pô, todo dia tem que dar uma limpadinha porque é suja. Meus vizinhos, assim, de baixo, tinha uma varanda igual, e eles, pô, todo dia estavam lá limpando e tal. Eles se mudaram. Mas, gente, impressionante, eles se mudaram. Deu uma semana da mudança deles, a varanda deles já estava completamente suja, preta, cheia de pó. Uma semana. Ou seja, uma semana a varanda ali, largada em si mesma, a si mesma, ela foi se deteriorando. Isso acontece com todos os objetos. Tem objetos mais resistentes e outros menos resistentes. Mas se você abandoná-los ali, eles vão devagar ou rápido, depende da natureza de cada um, vão morrendo, vão se corrompendo. Entendeu? Essa é a regra da realidade. Bom, se as coisas se corrompem assim, naturalmente, se as coisas se corrompem ao serem abandonadas, o que você precisa fazer para preservá-las? Falem para mim. Se você quiser preservar uma coisa, o que você precisa fazer? Deixar a coisa onde está? Deixar a coisa onde está? Né? Não tem nenhum objeto assim mais facilmente corruptível aqui, mas
Qualquer objeto que você colocar, você vai deixar como está? Se você deixar qualquer coisa ali, ele vai se corromper. Certo? Agora, se você quiser que aquela coisa que você tem ali sobreviva, viva mais tempo, tenha uma sobrevida, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá limpar diariamente ou constantemente, certo? Tirar o pó, cuidar da sua casa. Se você quiser deixar a sua casa limpa, arejada, bonita, você precisa todo dia fazer uma limpeza nela, ou pelo menos, né? Se não todo dia, de vez em quando, periodicamente, você precisa limpá-la. Se você abandonar, as coisas vão se corrompendo, vão enferrujando, vão sendo abandonadas, cara. Essa é a regra. Essa é a regra. Isso em tudo. O Chesterton, inclusive, vai dizer, isso também acontece com as instituições. Aí ele vai um pouquinho mais longe. As próprias instituições, se abandonadas em si mesmas, se nunca tiverem um cuidado de avaliá-las, mexer nelas, reformá-las naquilo que precisa, elas também vão se corrompendo. Isso é um fator interessante que Chesterton levanta. Elas também precisam, como uma casa, passar uma tintazinha, tirar a ferrugem aqui, tirar o pó ali. As instituições também precisam disso. Também precisam ser constantemente reformadas para que não se corrompam. Para não se corromperem. Só que, se você quiser reformar qualquer coisa, o que você precisa? Você precisa, né, ter uma referência do que as coisas devem ser. Né? Porque você faz ali a manutenção da casa, faz tudo. Mas tem coisas que quebram. Né? Tem coisas que não basta apenas você fazer o cotidiano. Às vezes você precisa arrumar, consertar. Mas consertar com base em quê? Com base em uma referência. Com base em uma referência. Né? No que é bom, no que é bonito, no que é útil, no que é certo, no que é permitido. Né? Tudo isso a gente precisa avaliar quando vai fazer uma reforma, quando vai consertar alguma coisa. Então, para a gente reformar as próprias instituições que, se deixadas em si mesmas, vão se corromper, nós precisamos ter uma imagem do que é o perfeito, do que é o correto, do que é o certo. Alguns têm essa imagem no passado, que eu acho um erro, né? O que eu acho um erro, uma imagem de perfeição no passado. Porque se a gente considerar que o passado também está sujeito à corrupção, nada garante que é perfeito. Provavelmente não. Pode até ser melhor que hoje, mas não significa que é perfeito. Então, o passado não pode ser referência de perfeição. O passado pode nos dar uma noção de como nós nos corrompemos, mas não de que era perfeito. Porque a nossa imagem de perfeição está além. Vocês conseguem entender isso? E aí a gente vai entrar no que... Assim, é algo que interessa para aqueles que se dizem conservadores e tudo isso. Por quê? Muitas vezes, o conservador ele olha para o passado, fala que, olha, aqui existe uma ideia de perfeição, vamos imitar, temos que retomar essa ideia. Mas isso não é exatamente conservador, tá? Muitos progressistas fizeram exatamente isso. Muitos. Rousseau, um deles. O conservador não é para o passado que ele olha. Ele olha para o céu. A perfeição para o conservador não está na antiguidade. Não está nos tempos anteriores. Está em Deus. Os tempos anteriores podem, no máximo, nos dar uma ideia de quão mais próximos nós estávamos disso. Ou não. Mas pode. Poxa, antigamente nós éramos um pouco melhores que hoje, hein? Isso sim. Mas o conservador, ele não tem que restaurar nada. O que ele tem de fazer é reformar com base na perfeição divina. E antes de tudo, uma reforma que, antes de tudo, que existe para evitar a corrupção.
O que já dá um trabalho desgraçado. Você trabalhar para que as coisas não se corrompam já dá muito trabalho. Tem muita gente querendo fazer reformas rococós com a parede sem ter sido sequer pintada, com rachadura no teto, com o cano estourado. Pô, primeiro pinta a parede, tira a rachadura, conserta o cano, depois você vai pensar o que pode fazer para ficar mais bonito, melhor. Né? Posso fazer um rococózinho aqui? Ah, agora posso, né? Já consertei o básico, já não deixei que a casa se corrompa. Legal. Agora, isso já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho. Então pense comigo, o conservador, quando ele age para evitar a corrupção, e ele já tem muito trabalho com isso o obriga a ser um verdadeiro reformador. Entende? É isso que Chesterton está dizendo para aqueles socialistas que enchiam o saco dele e falam assim, meus amigos, reformadores somos nós, que temos que lutar todo dia para não permitir que as coisas se corrompam. Isso já nos dá um trabalho desgraçado. Vocês não são reformadores de nada. Vocês são destruidores. Vocês são iconoclastas. Vocês gostam de colocar as coisas abaixo, mas isso é fácil. Você quer derrubar um muro? Cara, é só bater nele. Quando eu tinha 6 anos, não tinha mais que isso, tenho certeza. 6 anos, porque onde eu morava eu tinha 6 anos. Com 7 para 8 eu mudei para outro lugar. Então nessa casa onde a gente morava eu tinha 6 anos. Eu e um amigo meu derrubamos um muro. O muro já estava velho, é verdade. Né? Não era um muro novo, era uma casa já abandonada. A gente todo dia lá, nossa diversão era ficar tirando lasca do muro. Batendo, a gente pegava pedra e ficava batendo. Eu e meu amigo. Não sei quanto tempo a gente ficou fazendo isso. Um dia o muro veio abaixo. Quase que a gente se machuca. É tão fácil derrubar que 2 crianças podem fazer isso. Agora, se me pedissem para construir o muro, e na verdade eu deveria ter construído o muro, nem sei se meus pais tiveram esse problema nas mãos, talvez tiveram que pagar o muro. Eu não conseguiria construir aquele muro. Eu não conseguiria reformar aquela casa, restaurar aquele muro, já não dava. Mesmo que ele não caísse, se eu fosse chamado só para consertar os buraquinhos que eu fiz, eu também não conseguiria. Porque restaurar dá trabalho, reformar dá muito trabalho. Para destruir é muito fácil. Então o conservador, presta atenção nisso. O conservador que pensa apenas em preservar, no sentido de deixar as coisas como estão, na verdade, esse conservador está sendo um agente de mudança. Não sei se vocês entenderam de primeira. Então vamos fazer o raciocínio completo. As coisas não estão mudando, ou seja, estão se corrompendo nelas mesmas, abandonadas nelas mesmas, elas não estão se corrompendo. Então se eu entro e falo assim, deixa as coisas como estão, não mexamos nelas, nós estamos promovendo o quê? Que as coisas continuem se corrompendo. Então se eu entro falando que não quero que as coisas sejam mexidas, que eu quero que as coisas sejam deixadas como estão, na verdade, eu estou colaborando para que elas se corrompam. Então, eu estou agindo como um agente de transformação e não de preservação. Um agente de preservação, ele precisa o tempo todo reformar. Ele precisa o tempo todo fazer alguma coisa.
Isso é importante para que não apenas progressistas entendam a ideia, mas talvez até principalmente conservadores. Que às vezes que acham que é apenas lutar, acham que ser conservador é lutar contra progressista. É apenas impedir que o progressista destrua. Não adianta só impedir a destruição. Você tem que trabalhar também para aplicar as reformas necessárias para que as coisas sejam preservadas. E essa é uma perspectiva de Chesterton maravilhosa, que muitas vezes é esquecida. E aí vocês começam a entender por que o capítulo se chama A Eterna Revolução. Né? Porque é quase uma brincadeira que o Chesterton faz com essa ideia de que o conservadorismo, o cristianismo, chama-nos a agir o tempo todo, o tempo inteiro, para evitar que as coisas se corrompam.